For today, think of music and you say, let it take you away. Mais 8 segundinhos. Deixa eu ver pra quem que vai. Vem pra mim. Isso que importa. Vamos pra próxima. É uma questão, então vão entrando, tá bom? Quando todos vocês entrarem, eu começo. Então, tem 7 pessoas, eu já vou começar, tá bom? Que nome que você daria pra ela, ok? Vocês têm mais 40 segundos para responder qual foi o nome que vocês dariam para ela. Pode ser que apareça que a resposta de vocês esteja errada, mas fica tranquilo, tá bom? Não interessa essa questão do nome tá certo ou tá errado. Bem bacanas e eu gostei muito. Tem mais uma questão que eu vou passar para vocês, tá bom? Esse aqui, como eu falei, não tem diferença nenhuma para mim. Thalita, você vai esperar um pouquinho, porque o pessoal já está respondendo as questões, tá bom? Mas fica tranquilo. Você não vai perder nada por causa disso, não. Vou baixar a música, tá, Emerson? Vou baixar, agora vamos ver se ficou melhor. Nós temos só mais a última questão. Aqui está o nome das pessoas que responderam. Quem que é? Ronald? Tudo bem, vamos ver quem é o Ronald agora. E eu deixei mais uma última questão para vocês fazerem. O que nós podemos fazer para minorar seu sofrimento? Para acalmar esse sofrimento dessa criança. Aí vocês têm um minutinho para vocês responderem também, ok? Baixa mais a música ainda, Emerson.
Ah, tá, é a música do joguinho mesmo. Fica tranquilo, é que o joguinho eu coloquei uma música de fundo, por isso que ela tá alta. Quando eu acabar o joguinho, você vai ver que, quando acabar as perguntas, você vai ver que o som vai voltar ao normal. Fica sossegado com relação a isso, tá? E olha que eu baixei aqui no meu computador, hein? Isso, alimentando, fazendo companhia, tentando conversar, correr, ajudar, colher todas as informações possíveis, para ajudar na adaptação, na terapia, carinho, dar maior condição para ela e conversar com ela perfeito. Tudo que eu pedi para você, que não é sua voz. Tá, deixa eu acabar aqui. Pronto, agora o som voltou ao normal? Tudo. Tava alto por causa do site. O site faz com que fique alto mesmo. Agora a minha voz está normal para vocês? Ah, Tá. beleza. Eu estou acompanhando aqui no meu celular também, então quando vocês for mandar mensagem, vocês podem mandar mensagem que eu vou. Não tem problema, Dani, fica tranquilo, era só para a gente interagir mesmo, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação de hoje, para que nós possamos entender por que eu peguei isso, por que eu falei, vamos falar sobre essas crianças, vamos entender todo a parafernália toda, tá bom? Então aí é a hora que nós vamos fazer a nossa interação. Agradeço a todos vocês que já colocaram a presença lá, porque isso é importante, muito importante, diga-se de passagem, e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Como vocês viram ontem, eu pedi para que vocês escolhessem uma criança e respondessem as questões que nós respondemos hoje novamente. E aí eu quero trabalhar com vocês essa questão, para que vocês possam compreender o porquê que eu coloquei as crianças lá, por que eu pedi para que vocês assistissem o clipe da música, e por que eu queria que vocês escolhessem uma dessas bênçãos que estão aí, ok? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e a importância de conhecer essas coisas, saber do que acontece no nosso mundo ao redor e entender que as coisas elas vêm e elas vão e nós precisamos nos preparar para elas. Gostaria de mostrar para vocês agora um vídeo que ocorreu no dia 30 de junho de 2006. Nessa data aí, vocês lembram o que aconteceu? Vocês eram nascidos? Conta aí para mim. Pode mandar no chat do Meet, que eu quero saber o que vocês sabem, o que vocês lembram, onde vocês estavam, o que aconteceu no dia 30 de junho de 2002. Vocês sabem me dizer? Eu estava na barriga da minha mãe. A Cássia não era nascida. Nossa, vocês não eram nascidos em 2002? Gente do céu! Gente, eu tô ficando velho, cara. Eu não tinha nascido. Gente do céu! Cara, eu tô ficando velho. Não era Céu. da Copa? Eu era, tinha um mês de vida. Pelo menos isso, né, Everson? Menos mal. Caraca, a Kézia tava na barriga. O Luiz, esse é o quê? Final da Copa, muito bom, Johnny. Eu vou mostrar para vocês. Nossa, vocês são tudo novo, hein, meu? Carancas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu nesse dia, ok? Vou passar para vocês agora um vídeo do que aconteceu no dia 30 de junho de 2002.
E aí são 4 minutos mostrando o que realmente aconteceu. O país todo parou por causa dessa comemoração, que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, então o pessoal saiu na rua, começou a gritar, era a bandeira do Brasil para lá e para cá, até vocês viram que cachorros foram pintados de verde e amarelo, e tudo virou festa. Tudo foi uma festa, tudo foi maravilhoso, todo mundo gostou, todo mundo curtiu, o Brasil ganhou, e será que o mundo acabou ali para os brasileiros? O que vocês acham? Olha só, 2 dias depois que todo mundo estava comemorando, estava todo mundo feliz, estava todo mundo contente, olha o que aconteceu 2 dias depois, ou seja, no dia 2 de julho de 2002. Da tarde. Ainda não se sabe quantos menores conseguiram fugir. A polícia calcula que cerca de 200 dos 1.300 internos da unidade Tatuapé se rebelaram. Eles atearam fogo nos colchões e quebraram as telhas. Um dos reféns foi espancado seguidamente pelos menores infratores, que usaram estiletes e pedaços de telhas. O refém tentou pular para fugir e perdeu o equilíbrio, mas foi puxado pelos menores e novamente espancado. A polícia atirou bombas de gás lacrimogêneo em cima do telhado, enquanto funcionários usaram uma escada para resgatar o colega refém. Os menores correram, mas foram surpreendidos pelos PMs que avançaram pelo outro lado. Assim que a situação foi controlada, os internos tiraram suas roupas e jogaram fora para passar por uma revista. Pessoal, vocês viram o que aconteceu 2 dias antes e 2 dias depois. Vocês podem explicar para mim, com as palavras de vocês, o que vocês sentiram disso? Um dia estava todo mundo feliz, animado, todo mundo era irmão, e no outro dia nós vimos isso que aconteceu no presídio de Tatuapé. Conta para mim aqui o que vocês sentiram ao ver esse contraste 2 dias depois, por gentileza. Vocês podem mandar mensagem no chat do Meet que eu estou acompanhando aqui, tá bom? A alegria de pobre dura pouco. Boa, Késia. De fato, né? Todo mundo comemorou um jogo que ninguém ganhou nada, tirando aqueles 23 jogadores e a comissão técnica, e o resto a gente gritou, comemorou. Eu tinha, o quê? 16 anos na época. Nossa, verdade. Nossa, caraca, não vai fazer. Nossa, eu tô ficando velho. Tristeza pelo simples fato de uma alegria ter durado tão pouco. Uma pena realmente. Muito bom, Johnny, gostei. Opa, a internet caiu e não consegui ver, desculpa aí. Leandro, o que aconteceu? No primeiro vídeo eu mostrei o que aconteceu no dia 30 de junho de 2002, que foi quando o Brasil foi campeão do mundo, e o mundo parou, não. O Brasil parou e todo mundo começou a comemorar. 2 dias depois, eu acabei de mostrar para vocês uma reportagem que aconteceu num presídio onde jovens infratores, infelizmente, eles fizeram uma rebelião e prenderam e bateram em alguns carcereiros, e a polícia veio e depois sentou ao rei neles e aconteceu o que aconteceu. Então era só para comentar o que aconteceu antes, lá durante o jogo da Copa, depois da final da Copa, e 2 dias depois. A Thalita falou que tudo muda muito rápido e é tudo inesperado. Não, foi na cidade de Tiradentes, não foi no Carandiru. Carandiru já faz tempo já. Perfeito, guys. Opa, a Ellen falou tristeza e o Leandro respondeu sim. Então nós podemos ver que a vida ela é meio cíclica. Uma hora tá todo mundo bem, tá todo mundo contente, todo mundo feliz, e horas depois ou dias depois, como nós vemos aqui no caso, as coisas acontecem. Tem dias que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos bem. Isso é uma coisa totalmente normal na nossa vida. Nós só precisamos estar preparados para quando essas coisas virem a acontecer.
Alright? E aí, com relação a isso, nós conseguimos entender por que que muitas vezes acontece. Nós estamos num momento de êxtase e, de repente, nós estamos num momento normal, que as coisas parecem que não estão acontecendo, ou que tragédias venham a acontecer. Mas aí, eu gostaria de trazer vocês para um outro ponto que é bem importante, que faz combinação com tudo isso que a gente está vendo até agora. E aí eu queria perguntar para vocês, o que que essas profissões, elas têm em comum? Aqui eu tenho um repositor, eu tenho um caixa, eu tenho lixeiros, tenho um vendedor ambulante, e eu tenho alguém aqui que está um empacotador. O que que essas profissões, elas têm em comum? Diz para mim aí. O que que vocês acham que elas têm em comum? Vitor, todas elas são profissões desvalorizadas, mas têm grande importância no nosso ciclo social. Boa, Vitor, muito bom. Bem analisado o que você acabou de colocar aí. Perfeito. Podem ir colocando, tá, pessoal? Preciso ler a opinião de vocês. O que que vocês acham que essas profissões, elas têm em comum? O Leandro falou alegria de um festejo. Salário michuruca. Foi o que o Luiz acabou de colocar aqui. O Leandro falou alegria de um festejo de futebol. Paralelamente, o país continua na mesma realidade, e isso são pouco valorizadas, mas são importantes para todos nós. Trabalho a favor do público e às vezes não paramos para pensar o quão importantes no nosso dia a dia elas são. Muito bom, Késia. Opa, estou gostando de ver essa posição, essa visão que vocês estão tendo, isso é perfeito. Lembrando que quem entrou agora, por favor, preencha a lista de chamada lá para você não ficar com falta, tá bom? E aqui nós estamos com os terceiros anos, o terceiro A e o terceiro B, então fiquem tranquilos com relação a isso. Eu peguei a mesma aula para trabalhar com as duas salas, então por isso que eu estou trabalhando com as duas, tá bom? A Kézia falou que trabalha em favor do público, muito bom. E uma outra coisa bastante importante, que eu gostaria que vocês se atessem aí, no que essas profissões são em comum. E aí eu quero perguntar para vocês, para você ser um repositor, um caixa, um lixeiro, um vendedor ambulante ou um repositor no mercado, você precisa falar inglês? Responde para mim aí, se é sim ou não. Boa, Leandro, profissão humildade, mas necessária para nós. Diz para mim se para você trabalhar em uma dessas profissões você precisa falar inglês. Não necessariamente, Vitor. Não, Matheus. Não, a Eduarda disse. Não, a Thalita. Não, Everson. Não, Ellen. Perfeito. Então, nós vemos, acredito que não, disse o Leandro. Então, essas profissões aqui, elas têm em comum isso aqui no Brasil. Como o Vitor falou, não necessariamente, mas aqui no Brasil não é necessário você falar inglês para você trabalhar no mercado, ou catando lixo, ou vendendo sapato, vamos assim dizer. Ok? Lá fora é necessário, porque o pessoal, eles vão falar inglês, então lá é possível. Mas aqui no Brasil, nós não temos essa necessidade. Então, por isso que elas têm essa comunância em comum. Elas não é necessário falar inglês. Alright? E aí, recentemente, eu estava conversando com um aluno e ele postou algo, a não ser que seja mercado fora do Brasil. Perfeito, muito bom. Recentemente, eu estava conversando com um aluno e ele mandou para mim uns posts que eu achei bem interessante. Eu gostaria de analisar esses posts com vocês. Encontrei o Daniel, aquele que tinha as melhores notas na escola. E o que você disse a ele? Um Big Mac sem alface, por favor. E uma outra questão,
A mensagem que eu quis passar é que notas não definem o que a pessoa é, nem o que vai se tornar. Escola prepara trabalhadores e não empreendedores. Eu gostaria que vocês primeiro falassem para mim o que vocês acharam desse primeiro post e depois eu vou colocar o segundo post novamente e aí eu vou querer que vocês comentem sobre o segundo post também, tá bom? Eu quero que vocês comentem agora para mim esse primeiro post. Tá fora de contexto? O que vocês entendem desse post aí? Olá, encontrei o Daniel, aquele que tinha as melhores notas da escola, e o que você disse a ele? Ah, um Big Mac sem alface, por favor. Gostaria que vocês me dissessem o que vocês entenderam aí. Inteligência não é tudo, disse a Isabela, muito bem dito. Nem todos que vão bem na escola vão ser bem-sucedidos na vida, assim como nem todos que não vão bem na escola vão ser um mendigo ou vagabundo, disse o Vitor. O Johnny falou, não necessariamente pessoas que têm melhores notas vão ser bem-sucedidas. Ao julgar pelo senso comum, dissemos que ele se deu mal, mas pode apenas ser preferência de emprego, nunca se pode julgar, porém, muitas vezes não, perfeito. O Leandro, ele disse, vocação não tem a ver com sucesso, cada um segue seu próprio caminho na vida profissional. A Késia disse assim, só porque a pessoa tem boas notas, pensa que já está bom, sendo um grande erro. O mercado de trabalho quer sempre mais, o melhor. Perfeito. Vamos agora para o segundo post. A mensagem que eu quis passar é que notas não definem o que a pessoa é, nem o que vai se tornar. Escola prepara trabalhadores, não empreendedores. Agora eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês entendem desse segundo post, tá bom? Gente, desculpa a demora para ver. Chegaram a responder já? Opa. A escola torna pessoas aptas para o trabalho de base. Agora, para seguir em frente, são necessários mais recursos para quem almeja ser melhor sucedido
com os cursos técnicos superiores e etc. A Thalita disse que depende de nós se preparar de uma forma melhor para o mercado de trabalho, de acordo com nossos objetivos. E o Everson disse que devemos correr atrás de nossos objetivos. A escola só nos dá um requisito mínimo para enfrentar a vida. E a Késia disse, a escola é a base de tudo, devemos correr atrás para conquistar a profissão desejada. E o Vitor, ele disse assim, há um minuto atrás, a escola te ensina o básico da vida, o que você vai ver no futuro depende de você, da sua meta e da sua dedicação, da sua dedicação particular. Nossa, professor, você está falando coisa de, parece que é aula de projeto de vida e está dando aula de inglês para nós. É inglês, pessoal, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu trouxe essas duas mensagens para vocês de dois contextos assim diferenciados para que nós realmente pudéssemos fazer essa reflexão. E lembrar de uma coisa bem importante. Alguém mais mandou mensagem? Não. E lembrar de alguma coisa importante, que agora não é hora de pensar em desistir. Muitas vezes, e muitos alunos, eles começaram as nossas aulas online, eles começaram com tudo ali, fazendo as coisas, atividades, fazendo várias coisas, e no decorrer do tempo, eles foram dando aquela queda, que é aquela queda totalmente normal. E por que essa queda é uma coisa totalmente normal? Às vezes, o professor, naquela ânsia de querer passar o conteúdo, tentar fazer com que as coisas fossem mais próximo da realidade de vocês, ele passou aquele bando de conteúdo, aquele bando de lição, falou, ó, leu, preenche o formulário, faz isso, faz aquilo, e foi só jogando conteúdo e deixando com que vocês ficassem realmente preocupados. Fala, puxa, mas se eu não conseguir fazer, se eu não conseguir pegar, que nem se eu tivesse aulas de matemática online, eu teria um pouco de dificuldade. Iria conseguir fazer? Iria, assim como muitos de vocês estão conseguindo fazer. Mas teria aquela questão da dificuldade mesmo, que é uma coisa totalmente normal. E com a dificuldade vem o quê? Vem o desânimo. Aí por isso que às vezes acaba desistindo, não desistindo, parando, dando aquela segurada na hora de estudar, que é uma coisa que eu já falei, que é totalmente normal. Mas agora não é hora de pensar em desistir. Sabe por quê? Não cancele o ano que te fez enxergar o quanto você é forte. Analisa como que você era antes das aulas pararem e como que você está agora. No que você está pensando, e quais são as suas expectativas. Você tem sonhos, você tem visão, você quer fazer coisa diferente, você está tendo esse tempo dentro de casa, muitas vezes você tem um tempo vago, assim, como que eu posso dizer, um tempo que você tem mais tempo para pensar. E não cancela o ano que te fez enxergar o quanto você é forte. Pensa nas coisas que você fez e nas coisas que você está fazendo hoje. As diferenças, como você está sobrepujando as dificuldades que você está tendo para estudar. Se você tinha dificuldade lá na escola, como você está superando essas dificuldades estudando online, estudando sozinho, procurando vídeo na internet para você entender a matéria, procurando tirar dúvida com o professor, assistindo às aulas do Centro de Mídias, né, Dani? Né, Leandro? Assistindo essas aulas que são bem interessantes, dependendo das aulas que você assiste. Então, isso está mostrando o quanto que você está tendo que enxergar, o quanto que você é forte, o quanto que você está tentando se sobrepujar. Eu já contei para vocês algumas vezes as coisas que eu estou fazendo durante esse período remoto para que eu possa transmitir o meu conhecimento, passar algumas coisas. Tanto que agora eu acabei de receber uma mensagem da Eliane que eu vou ter que cancelar a minha aula que eu vou ter depois da de vocês, que é a aula do segundo e dos primeiros anos. Por quê? Porque eu vou ter que dar um treinamento agora, 11h30, para o pessoal da Secretaria de Educação. Então, vocês veem, eu aproveitei essa chance. Eu estou dentro de casa, estou tentando fazer as coisas acontecerem, as pessoas estão vendo o esforço, estão vendo que eu estou, a cada dia, me superando, aprendendo algumas coisas, errando, como é uma coisa totalmente normal, mas não deixando de dar a oportunidade de ensinar, de passar aquilo que eu estou conseguindo fazer. E não é só para a diretoria de educação que eu estou fazendo isso. Eu recebi esse último domingo, 10 horas da noite, uma mensagem de uma diretora de uma escola aqui do Colégio Pentágono, que ela falou, professor, nós estamos precisando de professor online, e me falaram de você. Aí eu pesquisei no seu Facebook, vi que você está dando aula online, vi que você tem um canal no YouTube onde você dá as aulas para os alunos, e nós gostamos muito, nós gostaríamos de contratar você. Então, eu não cancelei esse ano. Ele fez eu enxergar o quanto que eu sou forte. Cada um de vocês podem fazer isso, gente. Cada um de vocês é forte com relação a isso. Eu mostrei para vocês o que aquelas profissões tinham em comum, e vocês realmente falaram. Elas são profissões importantes. Não valorizadas? Muitas vezes não, mas elas são importantes.
E aí, eu trago para vocês o próximo slide, que eu gostaria de conversar com vocês uma coisa muito interessante, que é uma história realmente verdadeira. Eu estava conversando com um aluno meu há um tempo atrás, acredito que faz umas 2 semanas, e ele estava conversando comigo sobre a questão de estudar. Ele mandou mensagem: teacher, eu estou fazendo um curso de inglês online, eu estou gostando demais. Deixa eu só ler a mensagem do Leandro aqui. Sim, mas a mensagem é verdadeira, mas a escola deveria pensar em instigar o aluno a procurar sua profissão e sua vocação. Não formar trabalhadores, mas orientá-los a descobrir uma vocação e escolher uma profissão. Beleza, Leandro? Pessoal, amanhã nós vamos ter uma aula de projeto de vida que nós vamos falar sobre isso. Se alguém do terceiro ano B quiser assistir a aula também, eu mando o link para vocês que vocês possam entender isso aqui que o Leandro está falando. E nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá bom, Leandro? Então, aqui nessa conversa com o meu aluno Matias, eu vou dar o contexto do Matias para vocês. Ele mora em Cajamar, que é uma cidade, assim, bem pobre, e ele mora num dos lugares mais pobres da cidade, tá bom? Então, olha o contexto da situação. A casa que ele mora, pessoal, sem brincadeira, passa um riozinho embaixo, e a casa dele é toda de madeira. E olha só a conversa que eu estava tendo com ele. Inglês é diferencial. A quarentena e a falta de interesse acabam com a pessoa. Olha a visão de uma pessoa e olha onde que ela mora. Eu acabei de explicar para vocês. Aí eu fiz a pergunta para ele: você já viu alguém no mercado que fala inglês, trabalhar no caixa, repor mercadoria ou limpar o chão? Aí ele disse: na parte que eu disse que inglês é diferencial. Sim, é só a língua mais falada do mundo, e deu risada. E aí ele disse que não, quando eu fiz a pergunta do caixa, do repositor ou da pessoa que limpa o chão. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui trabalhar no mercado como aqueles fiscais de prevenção de venda, aquele guardinha que só fica olhando lá o pessoal. Mas eu não fui em qualquer mercado, eu fui no Walmart. Se vocês conhecem o mercado Walmart, ele é um mercado assim de pessoas que vivem numa situação um pouquinho melhor. E nos bairros também bem bacanas. Você não vê o Walmart em bairro de pobre, vamos assim dizer. Você só vê o Walmart em bairros bacanas. E só chegavam os gringos lá. E o povo estava tudo perdido. Por que o povo estava perdido? Porque eles não entendiam inglês. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Não preciso dizer como foi que eu paguei minha faculdade, né? Eu fiquei naquele mercado apenas por 3 semanas. Por quê? Porque quando eles viram que o fiscal de prevenção de vendas, ele sabia falar inglês e conseguia conversar com as pessoas em outra língua, teve um homem chamado Robert Mason, e esse Robert Mason, ele ia no mercado todo dia que ele ia, quem atendia durante essas 3 semanas era eu. E ele falou: meu querido, vem comigo. E aí ele me deu a oportunidade de poder dar aula de inglês, de português para americanos, e isso me ajudou ainda mais a melhorar o meu inglês, e ele pagou a minha faculdade. Entenderam? E aí eu até coloquei aqui, lembrei agora falando com você, e aí ele falou: que massa, agora eu vou usar essa história quando eu for dar aula de projeto de vida, só que eu trouxe para aula de inglês por causa disso, tá bom? Aí ele disse que qualquer hora ele vai ver, aí eu falei: o povo vai assistir às aulas de inglês, naquela esperança de assistir a aula de inglês. Aí ele falou assim: para os seus 3 alunos, porque eu estava comentando com eles que eu estava dando aulas para turmas separadas, para cada turma, por exemplo, terceiro A, terceiro B, eu estava dando uma aula para cada turma, e eu estava comentando para ele quanto estava assim na média de alunos. Aí ele falou que lá na escola dele é sempre ele e mais 2, então ficou naquela média de 3 alunos, tá bom? Aí eu ia mandar o link para ele, só que eu acabei esquecendo de mandar o link, senão ele poderia participar com vocês e ter essa história com vocês também. Só para vocês entenderem, não importa aonde você está, o que você faz, se você trabalha no Big Mac, vendendo Big Mac, ou se você trabalha de uma outra forma. Eu estou trazendo aqui para vocês a importância de vocês terem o inglês, para que vocês possam entender o que pode acontecer com vocês. Eu era um neguinho que tinha ido para os Estados Unidos, voltei, aprendi inglês, e não tive tantas oportunidades como eu gostaria, e como eu pensei que eu teria. Falo inglês, vou chegar em qualquer empresa e vou ter o que eu quero. Só que eu voltei, eu não tinha faculdade, eu não tinha curso técnico, eu só tinha o inglês. Então, olha o que foi que aconteceu. Eu tive que ir para o mercado trabalhar. Depois disso, eu comecei a ver que o pessoal, eles não conseguiam se comunicar com as pessoas, e comecei: can I help you? This product is there. E comecei a falar inglês com eles, e o Robert Mason, ele viu que eu sabia falar inglês e que eu tinha desenvoltura para isso. E aí a gente conversou, eu sempre falei para ele que eu tinha um desejo de dar aula, porque eu tive meu pai, que foi meu primeiro aluno, e eu já contei essa história para vocês. E aí ele falou: vai dar aula de português aqui para os meus filhos e para essas pessoas aqui, e a tua faculdade, ela vai ser paga por mim.
Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, nós temos que lembrar de uma coisa bem interessante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu dormindo na hora de estudar. Muitas pessoas perguntam, por que estudar inglês? Aí todo mundo responde, vou estudar inglês porque eu quero visitar novos países, porque eu quero ter uma profissão legal, porque eu quero aprender a ouvir filmes e séries, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Essa pergunta, pessoal, ela está errada. Ninguém tem que perguntar mais por que estudar inglês. Mas sim, nós temos que mudar esse por para uma outra palavrinha. São 3 palavras, são 3 letras também, mas nós temos que mudar. Para que estudar inglês? Ô, teacher, para que você estuda inglês hoje? Hoje eu estudo inglês, sabe por quê? Para quê? Para que eu possa sustentar a minha esposa, a Larissa, a Luana e agora o chocolate que está vindo. Eu espero que seja um menino, por isso estou falando de chocolate, tá? Porque ele já tem o nome. Mas eu espero que o chocolate ele venha. Então, eu quero que vocês entendam que para que você tem que estudar? Para que eu tenho que estudar inglês? Para que eu tenho que fazer isso? Porque é uma coisa assim muito vaga. Porque eu quero, porque é importante. Eu sei que é importante, mas para quê? Com qual objetivo você tem que estudar? Isso que eu quero que fique na mente de vocês. Vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa importância do para quê, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no que essa mocinha vai dizer pro pai dela. A gente não pode julgar uma pessoa porque a gente não sabe que tipo de carga ela carrega através do tempo. É para isso que a gente está aqui. Para ajudar uns aos outros a superar e a evoluir. Só isso explica a vida, pai. Conseguiram ouvir o áudio bem, pessoal? Sim, muito bom. Não, vou colocar de novo, Vitor. A gente não pode julgar uma pessoa porque a gente não sabe que tipo de carga ela carrega através do tempo. É para isso que a gente está aqui. Para ajudar uns aos outros a superar e a evoluir. Só isso explica a vida, pai. Então, eu peguei essa parte de uma novela da Globo. Quer dizer, na verdade, eu vi alguém mandando no status, aí eu peguei essa parte que falou, manda para mim esse vídeo que eu vou passar para os alunos. Notem que ela disse que é para isso que nós estamos aqui. Para ajudar os outros a evoluir. Para que eu estou estudando inglês? Porque eu quero que minha filha evolua, eu quero que vocês evoluam, eu preciso melhorar o meu jeito de dar aula para que você possa ter melhores oportunidades. Assim como eu tive essas oportunidades. Professor, mas eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Perfeito, você pode ser o que você quiser. Só que eu estou querendo mostrar para vocês que se vocês estudarem inglês e entenderem para que vocês vão estar utilizando, as coisas elas vão melhorar para vocês. Meu sonho de ser professor, eu tinha esse sonho de ser professor, só que eu tinha voltado para cá, para o Brasil, já tinha passado o Enem, e eu precisava, eu voltei em janeiro, eu falei, vou ficar 6 meses aqui sem fazer nada, e o Enem é só no final do ano. Eu queria entrar na faculdade no meio do ano de 2007, porque eu voltei em janeiro de 2007, eu falei, vou ficar 6 meses, vou ficar um ano todo só estudando para o Enem, e sendo que eu tenho outras oportunidades, porque na minha mente era voltar a fazer o Enem, pegar uma faculdade gratuita e mandar bala. Só que eu não podia esperar até dezembro para começar a minha faculdade em 2008. Eu ia perder um ano todinho. Então, a minha meta foi o quê? Era começar em 2007 mesmo. Tanto que eu procurei esse trabalho, de trabalhar ali como prevenção, para que eu pudesse juntar o dinheiro para, no meio do ano, começar a pagar as mensalidades. Só que eu não precisei. Aquelas 3 semanas foram importantes na minha vida. E eu lembro que, turma, eu vou ser sincero para vocês, quando eu voltei e vi que o pessoal estava tendo dificuldade, eu fiquei com medo de falar inglês com o pessoal. E olha que eu passei 1 ano e meio lá. Não fiquei pouco tempo. Mas eu fiquei com aquele receio. Eu falei, puxa, se eu falar, será que o pessoal vai pensar que eu sou metido? Será que o pessoal vai falar que eu me acho demais? Só que aí eu comecei a parar de pensar nos porquês, para começar a pensar no para quê. Para que eu vou falar inglês? Não é para ajudar aquele cliente a fazer o que ele quer dentro do mercado? Então, quando eu tirei o porquê da minha vida e comecei a colocar os praquês,
tudo fez a diferença. Foi a hora que o Robson Mason começou a observar como que eu fazia, que não era só com ele, não era só para ele que eu atendia todo mundo que tinha dificuldade. Os funcionários começaram a ver que eu tinha a desenvoltura para falar inglês e começaram a solicitar, chama o Luiz aí para vir aqui fazer isso, porque o cliente está aqui perguntando, a gente está com dúvida. E aí, as coisas foram acontecendo. Tempos depois, eu voltei lá no Walmart e dei aula de inglês para alguns funcionários de lá. Então, vocês veem, quando você para de pensar no porquê e começa a fazer o para quê que você faz, tudo começa a fazer diferença na nossa vida. Nós estamos aqui para quê? Para fazer com que a vida dos outros seja melhor. Já assistimos já. Eu mandei para vocês, e Vitor, se você puder, aqui minha tela está compartilhada aqui, se você puder mandar o texto aqui no Meet, que eu leio a história da música, fica interessante, tá bom? Eles viviam no Brasil e não sabiam falar português? Ou não eram fluentes ainda? Eles tinham acabado de chegar no Brasil, Thalita. Então, o Robert, ele era dono de uma empresa, eu não lembro agora, peço até desculpas, eu não lembro qual era a empresa que ele era dono, mas ele morava perto do Walmart. E aí, tipo, era o único mercado que tinha perto da casa dele, então ele vinha, e ele era cru no inglês. Então ele veio com a família dele toda para administrar a empresa dele aqui no Brasil, então ele estava cruzão, então ele não entendia muita coisa de inglês, ou não entendia quase nada de português. E aí eu tive a oportunidade de dar aula de português para eles e para a família dele. Pode ser, Vitor? Se você quiser ler, você pode ler. Se você quiser que eu leia, eu leio para você. Beleza? Beleza. Então pode mandar aqui. Gente, eu mandei para vocês assistirem aquele clipe do We Are the World. Nós somos o mundo. Só que eu não vou mostrar para vocês, porque eu já pedi para que vocês tivessem a oportunidade de assistir antes. Para a gente ganhar tempo também, para não ficar aquela aula maçante. Não vou colocar o vídeo aqui, porque o vídeo, se vocês pararem para ver, ele tem 7 minutos e pouquinho, tá bom? Então, não quero que vocês fiquem aqui assistindo um vídeo de 7 minutos sem a gente ter interação. Ok, depois você assiste o resto da aula, tá, Leandro? Ela está sendo gravada, fica tranquilo. Vitor, a hora que você quiser mandar para mim a história, você pode mandar. Manda aqui no chat do Google Meet mesmo, tá bom? Enquanto você tá mandando, eu vou passar um pouquinho do filme para vocês assistirem, do trailer. Só até o Vitor mandar aqui. Quando o Vitor mandar, eu paro. Obrigado, Vitor. Aqui o Vitor ele colocou We Are the World é uma canção idealizada e composta por Michael Jackson e Lionel Richie, gravada em 28 de janeiro de 1985, por 45 dos maiores nomes da música norte-americana, no projeto conhecido como USA for Africa. O projeto tinha como objetivo arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. E aí eu vou contar para vocês mais uma curiosidade. Quando o Michael Jackson e o Lionel Richie, eles pensaram em fazer essa música, eles fizeram exatamente no dia que foi dado o Grammy da música. Eu não lembro agora, assim, exatamente quem foi o cantor que ganhou o Grammy da música, mas assim, todos esses 45 cantores que estavam ali nessa gravação, eles estavam no auge da vida deles. Eles estavam no melhor momento da vida deles, eles estavam vendendo vários discos, fazendo muito sucesso.
E é interessante que o Michael Jackson e o Lionel Richie, quando eles fizeram, eles convidaram o pessoal para fazer, e, eles estavam num momento assim, pô, eu tô num momento sensacional da minha carreira. E é nisso que você tem que entender que para que você está fazendo as coisas, para que você está fazendo o que você faz, que é para ajudar as outras pessoas. Primeiro, você vai ajudar aquelas pessoas que são próximas de você, a sua família. Para que eu estou estudando inglês? Para que eu estou melhorando? Para poder dar uma condição de vida melhor para a Luana, para a Larissa, para a Ana Paula, para o Chocolate. Para isso que eu estou trabalhando. Para isso que eu estou fazendo as coisas. Depois que você tem uma condição boa, já conseguiu ajudar os seus, agora chega a hora de você ajudar as outras pessoas, aquelas pessoas que mais precisam. Aquelas pessoas que realmente precisam da tua ajuda. Esses dias, eu recebi uma ligação de um aluno que eu dei aula para ele em 2016, e ele está desempregado, e ele falou que ele tem um desejo de ir para o Canadá. Ele conseguiu uma pessoa que ajudaria ele a ir para o Canadá, só que a pessoa falou, você tem que aprender inglês. E aí ele chegou em mim e falou, professor, o negócio é o seguinte, mano, eu não tenho condições de pagar um curso de inglês. Aí eu falei, tem esses cursos aqui online e tal, e ele falou, beleza, eu vou fazer. Só que aí ele falou, professor, eu preciso daqui a 3 meses tá lá. E eu sei que você consegue fazer isso, só que eu não tenho condições. Aí agora eu quero que vocês entendam como é que funciona, para que estudar inglês. Eu cheguei para ele e falei, você não tem condições agora. Vamos estudar. E quando você tiver condição, você começa a pagar para mim a partir que sair o seu primeiro salário. Você não vai pagar os retroativos, você vai pagar dali para frente. Porque a gente está no período online, você está estudando comigo online, e depois você vai depositando para mim. Fica tranquilo, esse período que você está desempregado, eu não vou te cobrar nada. Por quê? Porque eu estou numa condição hoje em que eu posso dar a minha aula sem cobrar de você. Para isso que nós estudamos inglês. Para que a gente possa dar condições boas para as outras pessoas. Primeiro para o nosso próximo, e depois para as outras pessoas que nos pedirem ajuda, que precisarem de nós. Essa é a importância do para que estudar. Não do porquê estudar. Por que você estuda? Eu estudo porque eu quero um futuro melhor. Não. Para que você estuda? Para ter um futuro melhor e para ter esse futuro melhor para os outros. Agora nós vamos trabalhar. Opa, o David pediu para avisar que ele não está conseguindo entrar na aula. Tá, fica tranquilo, fala para ele ficar sossegado, tá bom? O Vitor, ele comentou aqui uma coisa importante. No dia 12 de janeiro de 2010, após a devastação causada por um sismo de magnitude 7.0 no Haiti, um grande grupo de artistas foi reunido para regravar a canção lançada como We Are The World 24 Haiti. Então, isso aqui também foi bem legal, até assistir. É que cantar em espanhol é bem engraçado, gente, mas foi bem legal. E aqui, na música We Are The World, eu vou traduzir ela junto com vocês para que a gente possa entender a importância dessa música. Lembra que esses cantores, eles fizeram com o intuito de ajudar as crianças da África, mas olha a mensagem que essa música ela traz. There's come a time when you hear the certain call. Chega uma hora em que ouvimos um certo chamado. Chega um momento na nossa vida que a gente começa a ouvir, quando nós temos as condições para isso, nós conseguimos ouvir o inaudível. É nessa hora que nós precisamos fazer a diferença. When the world must come together as one. Quando o mundo deve se unir como um só. Então chega uma hora que o mundo tem que se unir como um só. There are people dying. Se nós formos analisar, há pessoas morrendo. And it's time to lend a hand to life. Que é nada mais, nada menos, e é a hora de dar uma mão para a vida. Analisa essa música, sente essa música, guys. There is the greatest gift all around. E é o maior de todos os dons. Isso é uma coisa muito sensacional. É uma música que realmente toca quando você presta atenção na letra. Tá, essa eu já tinha respondido já. Continuando a letra da música, diz assim: We can't go on pretending day by day. Nós não podemos continuar fingindo, ou seja, eu tenho uma condição boa, não posso ficar fingindo dia após dia, porque eu estou vendo gente morrendo, eu tenho minhas alegrias, mas eu estou vendo que as coisas não estão acontecendo para as outras pessoas. Lembra, a Copa do Mundo foi no dia 30 de junho, 2 dias depois, olha o que estava acontecendo no mesmo país que estava comemorando, estava todo mundo feliz, estava todo mundo contente. That someone
Somewhere will soon make a change. Quem, em algum lugar, em breve fará uma mudança. Quando que você ou alguém vai fazer em algum lugar essa mudança? We are all part of God's great big family. Nós somos todos partes da grande família de Deus. Todos nós somos filhos e filhas dele. Não estou querendo levar para o lado religioso, não. Mas nós temos que entender que todos nós somos irmãos. Então, eu não posso ver um irmão meu passar por dificuldade e ficar feliz. Ou pensar, puxa, se eu tivesse condições, eu ajudaria. Porque nós temos que lembrar que o para que aprender inglês ajuda muito nessa questão. Se eu tenho um saco de arroz, e meu saco de arroz está pela metade, eu estou vendo que o meu irmão, ele precisa também, eu não tenho condições de dar o meu saco de arroz pela metade para ele, porque eu vou ficar sem. Mas se eu tenho a condição de comprar 3 sacos de arroz, ficar com 2 e dar um para o meu irmão, eu já tenho essa ajuda. Então, quando eu tenho metade do meu saco de arroz, pensa que você não tem o inglês ou não tem aquilo que você precisa para você poder ajudar os seus e ajudar o do próximo. A questão da autossuficiência é isso. A autossuficiência, eu sou autossuficiente na língua inglesa. Então, eu tenho condições da autossuficiência que eu tenho, por causa dos trabalhos que eu tenho, das coisas que eu faço, das pessoas que pedem ajuda, poder ajudar as outras pessoas de graça. Se eu não tenho essa autossuficiência, eu não posso ajudar ninguém. É como se eu tivesse só um saco de arroz pela metade, vejo meu irmão passando dificuldade e vou lá dar metade do meu saco de arroz, que eu tenho metade, vou dar metade da metade. Aí passa 3 dias, tanto ele quanto eu, a gente vai passar fome. Por quê? Porque eu não estou preparado para isso. E vocês estão no momento da vida de vocês, 15, 16, 17, 18 anos, que vocês estão com a maturidade para conseguir entender isso. Que vocês precisam procurar melhorar, precisam procurar fazer as coisas diferentes para que vocês possam ajudar os outros. Lembra? Para quê? Para que eu possa ajudar a minha família e as pessoas que precisam. And the truth, e a verdade, you know, love's all you need. E na verdade você sabe que o amor é tudo que nós precisamos. Eu não posso ajudar alguém se eu não tenho amor por essa pessoa. E eu só vou começar a ter amor pelas pessoas, pessoal, quando eu tiver condição de ajudar elas. Porque quando eu não tenho condição de ajudar as pessoas, não tem como eu amar. Eu acabo ficando egoísta, eu acabo ficando, de uma certa forma, ignorante, porque se eu tenho pouco, eu não posso dar o meu pouco. Então eu vou olhar assim e falar, que isso, eu não tenho nada. Como é que você está pedindo algo para quem não tem? Aí é por isso que o amor, ele não vem. Mas quando você tem condições, você consegue fazer as coisas com o coração mais aberto. Well, send them your heart, so there you know that someone cares. Oh, envie seus corações, então ele saberá que se importam. And their lives will be strong and free. E suas vidas serão mais fortes e livres. Olha que maravilha. As God has shown us by turning stone birds. E Deus fará, ou mostrou, que ele estava transformando pedras em pão. Como quem já viu a Bíblia, já estudou, sabe do que eu estou falando. So, we all must lend a helping hand. Então, nós todos devemos dar uma mãozinha. Nós devemos ajudar, desde que nós temos a condição para isso. Se eu não tenho condição no momento, eu tenho que me preparar para que eu possa fazer isso. Não adianta querer dar metade do saco de arroz, que você vai ficar sem. And we're down and out. E quando você está para baixo e esgotado, then seems no hope at all. Não parece que não há esperança, but if you just believe there is no way you can fall. Mas se você apenas acreditar, não há jeito de cairmos. Let's realize that change can only come. Vamos perceber que uma mudança só pode vir. Então aqui, ó, a change can only come, só pode vir, when we stand together as one. Yeah, yeah, yeah. Quando nós permanecemos juntos como um. Sim, sim e sim. E aí nós vamos entrar no refrão da música que diz: We are the world, we are the children. Nós somos o mundo, nós somos as crianças. Seja crianças de 2, 3 ou de 80 anos, todos nós somos crianças nesse mundo, pessoal. Todos nós passamos por diversas oportunidades, pelo menos uma vez na vida. Então, a cada dia nós aprendemos alguma coisa diferente. Se eu não estou aprendendo alguma coisa nova, a todo dia, alguma coisa está errada. Porque todo dia é um dia de aprender alguma coisa diferente.
Esses dias eu estava conversando com a minha filha, a mais nova, a Luana, e eu estava até conversando com a Ana Paula com relação a isso. Gente, ela tem 6 anos de idade, mas ela é a personificação do amor. Pensa em alguém que pensa no próximo a todo momento. Eu lembro que ela pede, pai, você compra chocolate para mim? Você vai lá com a máscara, bonitinho no mercado, e traz chocolate para mim. Aí, se eu trago chocolate, vou usar o exemplo de chocolate, tá bom? E ela pega o chocolate, digamos que ela pega o bis. Ela pega 2 daquele, ela abre a caixinha, ela pega 2 e coloca na minha mesa. E sai. Ela divide. Então, we are the world, we are the children. Nós somos o mundo, nós somos as crianças. Nós temos que aprender isso. Ela tem chocolate suficiente para ela, mas ela sabe que ela pode ver que o pai ou a irmã ou a mãe vai estar com vontade. Então, o que ela faz? Com o jeitinho simples dela, ela pega, coloca o bis ali e sai. Isso é autossuficiente. Você tem o suficiente para você, para que você pode ajudar os outros também. We are the ones who make a brilliant day. Nós somos aqueles que fazem o dia mais brilhante. Então, nós temos que ser aqueles que vão fazer a vida das outras pessoas serem melhor. Como? Dando o nosso melhor. So, let's start giving. Então, vamos começar a contribuir. Se eu tenho algo para contribuir com as outras pessoas, eu tenho que começar a contribuir. Se eu não tenho, eu tenho que me esforçar o suficiente para isso. There's a choice you're making. Há uma escolha que nós fazemos, que nós estamos realmente fazendo. Qual que é essa escolha? Quem que pensou em acordar 9h30 da manhã para ter aula de inglês com o Neguinho aqui falando sobre isso com vocês? Acho que vocês nem imaginaram, quando na hora que eu mandei para vocês a foto das crianças, ou eu pedi para que vocês assistissem o clipe. Vocês nem imaginaram que vocês teriam uma aula dessa forma, mas vocês escolheram estar aqui. E isso é uma coisa bastante legal, e é uma coisa que eu agradeço muito a cada um de vocês, tá bom? We're saving our lives. Nós estamos aqui para salvar nossas próprias vidas. No momento que eu adquiro o meu conhecimento, no momento que eu faço aquilo que é bom para mim, e estou numa situação onde eu possa, assim, dizer, eu posso ajudar fulano, eu posso ajudar Beltrano, eu estou salvando a minha vida, e it's true, we're making better day. E é verdade que vamos fazer um dia melhor para eles e para nós, em especial. Just you and me. Apenas você e eu. Nós sabemos que tem muita dificuldade no mundo, pessoal, e a dificuldade, elas vão, dependendo da situação, elas vão continuar acontecendo, vão continuar acarretando, mas nós não podemos pensar no lado negativo. Lembra, você é forte, não deixa com que esse ano sensacional, onde vocês tiveram a oportunidade de estar em casa, de estudar em casa, de fazer as coisas, transformou em vocês pessoas fortes. Vocês não são fracos, vocês não têm dificuldade que vocês não podem superar, desde que vocês acreditem em vocês mesmos, acreditem na capacidade que vocês têm, no potencial que vocês têm de realmente fazer a mudança, de realmente fazer a diferença. Isso é muito importante. E aí, eu trago para vocês agora, que eu já aprendi isso, ouvi a música, e agora o que nós temos que fazer? Quais são alguns pensamentos que vocês têm aí agora? Compartilha comigo esses pensamentos que vocês têm do que fazer. Pensa na primeira coisa que vocês refletiram aí e coloca aqui no chat para mim, por gentileza. Gente, eu prometo que já está acabando, tá? Nós já estamos juntos há 1 hora. Best way that I can give it, we can make it. I want the optimistic. If you don't listen, gotta live my life the best way that I can live. I pray for justice when we go to court. Wish it was all good, so the country never even went to war. Why can't we kick it and just get along? And then the famous words of Mr. King, why can't we all just get along? Hope we can find a better way to shop a pizza now. Hope we find a better way to cop a pizza now. Wish everybody would just stop and breathe. And that's why we fulfilling these albums and these copper seats. You can be wrong if it's you down. With the faith of a mustard seed, you can move out. And only the heavenly Father can ease the hurt. Just let it go and keep praying. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. And be hopeful, hopeful. Help me make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. And be hopeful, hopeful. Help me make a way. I know
tell you that that's okay, just be hopeful. Ficar de primeiro, faz 3 dias que eu tô com essa música. Misericórdia. Opa, a Cássia, ela respondeu aqui. Refletir sobre as nossas ações a cada momento e não deixar as oportunidades escaparem por medo. Muito bom. Mais alguém gostaria de comentar? Gostei, Cássia. Muito boa a sua colocação. Essa música caiu bem. Hopeful. Se vocês quiserem abrir o áudio e falar pelo áudio, pessoal, fiquem à vontade também, tá? Vocês não precisam só ficar escrevendo, não, tá bom? Vitor colocou assim: ter coragem sobre suas opiniões e ter senso comum e perceber a importância de pra quê? O inglês, tá bom? Lembra, esquece do porquê. Lembra do pra quê. Pra quê que eu faço isso? Pra quê? O porquê, eu costumo dizer que ele é muito vago, ele é muito abrangente. O pra quê não, pra quê ele é específico, para isso, para fazer isso. Johnny, ótimo trabalhar um pouco entre o senso comum, a importância do inglês e modo de traçar nossos caminhos, como a força de vontade e também nosso senso crítico. Muito bom, eu digo Johnny, parabéns pelos seus comentários, são sempre sensacionais e bem ponderados. Mais alguém gostaria de digitar alguma coisa? Enquanto vocês vão digitando, eu volto à leitura, mas eu vou passar os slides aqui para que vocês possam descansar também. Afinal de contas, já faz 1h10 que vocês estão me ouvindo. Aqui eu tenho um site que aquele meu aluno, Matias, ele falou para mim sobre um curso de inglês. Notem que aqui eu tenho o link desse site. Gente, é muito bom. Você faz a inscrição nesse site aqui, perfeito, e aqui vocês têm a oportunidade de estudar de graça. Aulas de inglês, espanhol e aulas de francês. Então, aqui tem todo esse curso, ele é um curso totalmente gratuito daqui da CUTV, que é um curso que eles fazem gratuito para as crianças, jovens, adultos, que você pode entrar nesse link, fazer a sua inscrição, sensacional, e aí vocês têm a oportunidade de escolher os cursos que você quer fazer, todos os cursos aqui de graça. São 248 aulas de inglês, que vai desde o básico ao avançado. Espanhol são 236 aulas, que também vão do básico ao avançado, e 76 aulas de francês, que também é uma coisa assim muito sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, eu mando para vocês o link para que vocês possam pesquisar sobre ele. Também tem um outro, que aí eu vou agradecer a Isabela, que ela mandou para mim essa mensagem para mim às 10 horas da noite do dia 24 de junho, onde ela disse: Teacher, desculpa, boa noite, desculpa o horário. Queria falar que o Centro Paula Souza está disponibilizando cursos gratuitos, entre eles inglês básico. Caso você queira divulgar para alguém, é uma boa agora, nesse período. E aí eu, como bom samaritano que sou, agradeci a Isa por ter mandado essa mensagem para mim e passei essa mensagem para todos vocês, ou para a grande maioria de vocês. E uma coisa aconteceu. Fez a diferença na vida de uma pessoa. Antes disso, eu vou ler o que a Thalita escreveu. Através dessa música, podemos enxergar a importância de fazer algo com o objetivo de nos tornarmos uma pessoa melhor e também tornar o mundo melhor. Sempre temos que pensar no para que fazemos algo e como isso vai mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Perfeito. Então, com relação à mensagem que a Isa mandou aqui do curso online que o Centro Paula Souza estava dando de graça, tanto de português, tanto de inglês quanto de espanhol, uma pessoa, eu mandei para todos os grupos que eu tinha contato, e uma pessoa ela retornou para mim, dizendo que estava fazendo esse curso. E aí que vocês podem ver, a professora de química de vocês, ela me chamou no Google Meet, num dia desses aí, para tirar dúvidas com relação ao curso de inglês. Ela fez a inscrição bonitinha, e
Agora, ela está estudando e aproveitando as oportunidades. Então, gente, assim, quando eu tinha a idade de vocês lá em 2012, que eu tinha 16, 17 anos de idade, eu não tinha a oportunidade de ter cursos assim. Eu estava até comentando com a Isabela esses dias que eu perdi uma grande oportunidade quando eu tinha 16 anos, porque eu fiquei pensando mais em ganhar dinheiro na época do que estudar. E era uma coisa assim, eu tinha feito um curso de marcenaria, e era um curso bem legal, fiquei 6 meses fazendo curso de marcenaria, então eu falei, sou marceneiro já. E lá na escola, quando eu estava no 3º ano, surgiu a oportunidade de fazer um curso de jovem empreendedor. Quem fizesse aquele curso até o final, o curso demorava 21 dias. Ia ganhar a oportunidade de estagiar num lugar por 1 ano, ou seja, se você terminasse o ensino médio, você teria 1 ano de trabalho ali, um estágio remunerado, e eu falei, sensacional. E na mesma semana, surgiu a oportunidade de trabalhar numa marcenaria do meu vizinho. E ele falou, você fez curso de marcenaria? Eu falei, fiz. Ele, então, tô precisando de um marceneiro para trabalhar comigo, vamos? E aí eu falei, vamos, né? Eu estudo de manhã, faço curso à tarde, e trabalho com você de tarde. E aí eu tive uma escolha a fazer. Fazer aquele curso ou trabalhar como marceneiro. E aí eu optei por trabalhar na marcenaria. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Eu ganhei ali o saláriozinho depois, quando acabou o mês? Ganhei. Só que era só 1 mês de trabalho. Na minha cabeça, na minha visão, eu ia ficar lá por muito tempo. Só que ele falou, você trabalha bem, só que eu só precisava de você por 1 mês. E aí eu perdi a oportunidade de fazer o curso. Todos os meus amigos que fizeram o curso, 1 ano depois eles estavam fazendo o estágio. E eles ficaram 1 ano para arrumar a vida deles, e eu fiquei a ver navios. Então, vão estudar e aproveitar as oportunidades. É uma oportunidade que vocês estão tendo de estudar gratuitamente. Então, não percam tempo. Às vezes vocês falam, tem tanta lição para fazer, mas quando a gente se organiza, a gente consegue fazer todas as coisas. Eu posso garantir isso para vocês. As dificuldades, elas estão aí, mas elas vão passar. E nós temos que estar preparados para quando essas oportunidades chegarem, nos preparando hoje, não podendo deixar para amanhã ou para depois de amanhã. Então, o que nós vamos fazer? E eu vou sugerir isso para vocês, não estou obrigando vocês a fazerem. Nada aqui é obrigado, ok? Escolha um dos 2 sites de inglês que vimos nessa aula, o do Cultive ou do Centro Paula Souza, e escolha um curso para fazer nas suas horas vagas. Sabe aquele período que você está lá, eu posso assistir Netflix? Escolha um desses 2 cursos para fazer. Aquela meia horinha que você está ali na Netflix, você pode estar fazendo esse curso. Aquela meia horinha que você está ali sem fazer alguma coisa, clica no link, faz a sua inscrição e vai fazer um pouquinho de inglês. Pode ser 10, 15, 20 minutos que você faz por dia do curso, vai ser 10, 15, 20 minutinhos que vai te deixar mais fluente do que se você não estivesse estudando. E a coisa mais importante, faz isso se você quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas lembra de uma coisa, você não é obrigado a fazer. E as oportunidades, elas não são obrigadas a aparecer para você se você não estiver preparado. Mas se você estiver preparado, elas vão aparecer de formas assim sensacionais na vida de vocês. Eu queria muito, muito, muito mesmo agradecer a participação de todos vocês na aula de hoje. Espero que ela tenha feito a reflexão na vida de vocês, tenha feito vocês refletir um pouquinho sobre o porquê eu tenho que esquecer o porquê e para que fazer determinadas coisas para que a gente possa ser pessoas melhores. Hoje eu posso me sentir uma pessoa melhor, porque eu entendi a diferença do porquê, o para quê. O porquê, ele é amplo, o para quê, ele é específico. Para que você faz isso? Para que eu possa fazer a diferença na vida de vocês. Eu sou muito grato pela oportunidade de ser professor de cada um de vocês. Eu posso dizer que essa profissão, apesar das dificuldades que nós muitas vezes sentimos com relação a ela faz com que nós realmente venhamos a refletir no que nós podemos fazer da nossa vida de melhor. Eu espero que vocês tenham um bom dia, que vocês aproveitem as oportunidades de vocês durante todos esses dias, que vocês possam ter uma reflexão de tudo que nós estamos fazendo, de tudo que nós estamos aprendendo no dia de hoje, e que possamos levar essa aula em especial para a nossa vida, para que a gente possa realmente entender que tudo é possível quando nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, se não, a aula de hoje, ela está terminada aqui, tá bom? O pessoal que não assinou a lista de chamada, por favor, dá aquela corridinha e dá aquela assinada para mim,
porque daqui a pouco eu vou fechar para o pessoal dos terceiros anos, tá bom? E se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Da minha parte, foi só isso por hoje, guys.